aqui rodando, só um minutinho. Começando. O microfone, Angélica. Verdade, gente. Desculpa. Estou fazendo pelo celular aqui, tá? Então, gente, vamos dar início a essa quarta sessão de partilha. É uma iniciativa da equipe Progresso SEAD, numa atividade da sala de assessoria pedagógica. Então, esses materiais estão disponíveis, das partilhas anteriores, estão disponíveis na sala de assessoria, numa aba chamada Boas Práticas, né, que é a ideia da gente trazer um pouco mais as ações que todos da comunidade estão fazendo nesse período. Então, é uma iniciativa mesmo de dar voz àqueles que estão fazendo. Então, nesse primeiro momento, a gente convidou alguns, mas que todos se sintam convidados também a usar esse espaço para partilhar as suas ideias e as suas ações exitosas sobre tudo aquilo que a gente tem pensado em fazer nesse período de sessão, né? Então, hoje a gente tem a professora Vânia Neres, do Departamento de Computação. Eu vou pedir que ela mesma se apresente e se identifique nesse lugar aqui agora, como ela gostaria de se apresentar. E, então, eu passo a palavra a ela, dando boas-vindas a todos que aqui estão. Então, vamos dar início a essa quarta sessão. Muito bem, Angélica, então bom dia a todos os colegas. Eu inicio agradecendo, né, o convite que me foi feito, fiquei bastante contente, né, dessa oportunidade de estar aqui partilhando algo que para mim é muito prazeroso, né, desafiador, mas também prazeroso. Eu espero contribuir aqui nesse momento de partilha e também ouvir, né, dos colegas, a partir aí do que eu trago, tá certo? Eu vou iniciar aqui compartilhando, mas eu vou falar aqui do meu ponto de partida, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Bom, a minha formação, ela é toda em computação, né? Eu fiz engenharia de computação aqui na UFSCar, né, eu sou da turma de Engenharia de Computação 98, iniciei em 99 a minha trajetória de pesquisa com projetos de iniciação científica, então eu fiz 3 projetos, eu cheguei na universidade sem saber, né, o que era pesquisa e nada, mas aí me encantei e aqui fiquei, né, então eu fiz o mestrado aqui, e isso tem a ver um pouco com o que nós vamos conversar hoje, depois o doutorado na Unicamp, com uma experiência ali na Universidade de Reading, e depois, em 2010, eu entro, então, aqui como docente no Departamento de Computação da UFSCar, né? E hoje eu venho, então, partilhar com vocês sobre um framework que vem aí me apoiando no planejamento das minhas ações de aprendizagem, apoiadas por computador, né? Então, agora, na questão aí do EMP, isso ficou ainda mais premente, né? Mas o que eu digo aqui pode ser usado em ações presenciais também, tá certo? Em que o computador vai se fazer presente como meio para auxiliar essas ações, não é? Então, mas nesse momento ainda mais. Então, e aí o que eu trago está embasado no quê, né? Por onde eu andei e aí esse meu ponto de fala aqui. Então, já ali nos projetos de iniciação científica e no mestrado, isso então lá em 99, eu já me preocupava com a maneira como esses conteúdos seriam entregues aos alunos em atividades em educação à distância. Então, ali a gente investigava como, então, ajudar o professor a melhor organizar a apresentação do seu conteúdo didático usando esse meio, né?
E depois eu participei ali do projeto TIDI-AE, que foi uma grande iniciativa da FAPESP para o desenvolvimento da rede de alta velocidade, né, rede de computadores de alta velocidade, que ia conectar, então, as universidades públicas do estado de São Paulo. E aí havia essa necessidade de se ter um caso de teste nessa rede. E o tema escolhido, então, foi a questão da aprendizagem, né? E ali se desenvolveu um ambiente, né, que foi denominado TIDIA-AE. Então, os laboratórios que faziam parte dessa rede, alguns tinham a função de desenvolver o ferramental e outros tinham a função de testar esse ferramental. E eu estava num desses laboratórios aqui na UFSCar, que tinha essa tarefa de organizar ações de aprendizagem. Então, isso me deu ali uma perspectiva, já naquele momento, para essa organização dessas ações que iam estar nesses espaços, né? Depois, já quando eu volto para a UFSCar, então eu fui docente, né, e coordenadora do curso de bacharelado em sistemas de informação, que é um curso, né, que integralmente oferecido na modalidade à distância, então aqui pela OAB UFSCar. E ali foi uma experiência incrível, né, dado essa necessidade da gente já estar ali totalmente à distância, e foi muito aprendizado, né, e contamos já naquela época com o apoio da SEAD. Depois, com um convite muito especial, né, eu atuei ali na coordenadoria dos processos de ensino e aprendizagem, a extinta COPEA, em que eu trabalhei, então, né, com Ana, com Pri, Angélica, e ali com discussões riquíssimas acerca dessas nossas ofertas, né, e aprendi muito ali naquele espaço. E hoje, então, eu lotada no departamento de computação, estou, né, ministrando 2 turmas em EMP, né, e aí eu venho compartilhar com vocês essa minha experiência. Muito bem, então nessa apresentação eu vou falar para vocês do que é o PACO, né? PACO é uma sigla para Planejamento de Ações de Aprendizado Apoiadas por Computador. Ele é um framework, eu vou detalhar o que é isso, então eu vou dizer da origem dele, alguns usos já publicados na literatura do uso desse framework nesse planejamento, e vou apresentar os 7 passos aqui, ainda numa perspectiva teórica. Peço um pouquinho de paciência aqui nesse primeiro momento. Aí depois eu faço essa instância, então, né, de como foi a aplicação do PACO nessas turmas que terminam, então, na semana que vem, e eu pedi aos discentes que fizessem uma avaliação do planejamento da disciplina, e então eu apresento para vocês o que os discentes me disseram sobre esse planejamento, essa oferta em EMP, nesse bloco A. Muito bem. Então, como é que surge o PACO, né? O PACO surgiu nesse contexto do projeto TIDIA-AE, da FAPESP, né? E ali, então, nós tínhamos muitos sistemas computacionais sendo desenvolvidos, várias ferramentas, nesse projeto em particular, mas a gente estava ali num momento, né, no final da década de 90, com várias plataformas surgindo, enfim, então, muitos sistemas computacionais foram desenvolvidos para serem usados em atividades de aprendizado. No entanto, a gente percebe que o uso efetivo desses recursos depende das decisões dos professores, né? Não adianta a ferramenta estar lá, né? Ela pode ser ótima, mas esse uso só vai ser efetivo dependendo da decisão do professor. Então, e essa escolha depende, entre outros fatores, dos objetivos pedagógicos. Então, eu acho que a gente sentia naquele momento, talvez, um furor pelo uso das ferramentas per se, né? E aí veio, então, essa necessidade de apoiar esses professores, dando essa ênfase, né, ao objetivo pedagógico e colocando essa escolha da ferramenta a posteriori nesse processo de planejamento. Acho que isso é um marco no PACO. O PACO, ele, então, guia, né, esse professor nessas escolhas e coloca essa questão da adoção do referencial
mais à frente nesse processo, né? Então, formalizamos ali um framework, e por framework, aí eu faço aqui uma tradução livre do termo em inglês, né? O que é um framework? É um conjunto de regras, de ideias, de crenças que são usadas para planejar ou decidir algo. Então, ele apoia a construção de algo. A gente usa bastante esse termo em computação, mas lá, muitas vezes associado a um ambiente que vai permitir o desenvolvimento em si, a implementação em si. Eu faço aqui essa ressalva de que o termo framework é bem mais amplo do que isso, né? Talvez para os colegas das outras áreas isso já esteja claro. Então, o framework é esse conjunto, né, de ideias, de regras, e nesse caso aqui, ele está para apoiar este professor nas decisões que devem ser tomadas para o planejamento de uma ação de aprendizagem. Então, aqui a ação de aprendizagem pode ser o curso todo, né? Pode ser uma atuação específica, pode ser ministrar uma disciplina, né? Nesse sentido, e de tal maneira que essas ações vão contar com o apoio desse ferramental computacional. Muito bem, trago aqui alguns usos, né? O PACO já foi formalizado, então, há algum tempo, e ele já foi usado para o planejamento de ações de aprendizagem em áreas distintas. Então, esse primeiro exemplo aqui é um artigo, né, de minha coautoria, em que eu estou aplicando para a disciplina de interação humano-computador, que é a minha área de atuação em pesquisa, aqui ainda no caso do BSI, quando ministrei a disciplina no bacharelado em sistemas de informação. Então, ela é integralmente à distância e a gente reporta aqui esse uso também avaliado com alunos num workshop de ensino de IHC. Mas tivemos usos em outras áreas também, como, por exemplo, na área da saúde, né? Pela colega Silvia Mascarenhas, já usou em várias frentes, por exemplo, aqui eles relatam essa criação de conteúdo educacional para úlceras sob pressão, né? Então, é um conteúdo bastante distinto, ou então a pressão intracraniana, também outros usos na área da saúde. E, por fim, um outro uso que também foi publicado, né, de uma ação de aprendizagem que usou o PACO no seu planejamento, que faz menção às questões culturais, então também uma outra frente. Então, isso para sinalizar aqui que este framework, ele apoia as decisões do professor, mas ele não está atrelado a qualquer área do conhecimento específica, tá certo? Ele serve para esse planejamento nas distintas áreas. Muito bem, então o que é o PACO? Né? O PACO é um conjunto de 7 passos, que tem essa ordem necessariamente. Então, aqui estão os passos do PACO, né? A gente inicia pela escolha do tema, do público-alvo, dos objetivos gerais e específicos. Depois eu vou detalhar um pouquinho, né? Um segundo passo seria a organização desse tema, né? Como é que esse conteúdo, então, se organiza, deve ser estruturado para apresentação aos discentes. Depois, a escolha do referencial pedagógico e metodológico, que vai guiar toda a produção que vem à frente, né? Eu tenho o meu aqui de preferência, mas nós vamos falar sobre isso, porque enquanto framework, ele diz que você deve adotar um, mas ele não diz qual é, né? Dado que há demandas específicas para as diferentes áreas e também perspectivas diferentes aqui, né? Para cada referencial. Depois você deve, então, planejar as atividades instrucionais, né? E, nesse sentido, algumas decisões devem ser tomadas de maneira mais específica. Aí, sim, a escolha das ferramentas, então, vejam, ela está ali no 5º passo. E aí, sim, o desenvolvimento do material instrucional, né? Então, não exatamente, eu preciso planejar meu curso, eu preciso gravar a aula, né? Esse gravar a aula estaria lá no passo 6. Há várias outras decisões a serem tomadas antes desse movimento de eu preciso gravar a aula. E depois, um passo 7, em que você deve testar, avaliar tanto os aspectos pedagógicos quanto os tecnológicos, né? Então, aqui eu também faço essa ressalva, que não é só ver se a ferramenta está funcionando adequadamente, mas é você checar se as decisões que foram tomadas nesse processo estão adequadas às escolhas feitas desde o primeiro passo, né? Principalmente ali ao seu público-alvo e aos objetivos colocados para esta ação de aprendizagem. Então, passando aqui na teoria ainda um pouquinho, né? O passo 1, então, essa escolha do tema, né? Muitas vezes esse tema nos é dado, né? No nosso caso aqui, quando a gente assume uma disciplina, isso já está posto.
Mas ainda assim, você pode ajustar a maneira como isso vai ser trabalhado, né? E para isso é importante que você conheça o perfil do seu público-alvo e não só de maneira muito genérica, mas também as expectativas desse público, tá certo? Então, aqui o ponto importante é a gente não se acomodar, né, dizendo, puxa, ele é que tem que cursar essa disciplina, então todo o resto é problema dele, né? Não é bem assim. Se você conhece essas expectativas dos discentes, você pode oferecer um curso melhor, né, dentro das decisões que você tem que tomar ali. E esse perfil do público-alvo, eu entendo que ele vai além do conhecimento técnico prévio, que é esperado para os alunos que chegam na sua disciplina, né? Você pode pensar em outras habilidades, como a relação que eles têm com a tecnologia e o acesso que eles têm à tecnologia. Esse foi um ponto crucial para nós nesse momento de EMP, né? Conhecer isso, né? A gente teve um levantamento geral e algumas unidades, ou cursos, fizeram seus levantamentos específicos para apoiar os docentes nas decisões que deveríamos tomar nessa questão do acesso à tecnologia pelos nossos alunos, né? Você, por exemplo, fazem parte desse perfil do seu público-alvo, né? A comunicação em outros idiomas, por exemplo, na computação a gente tem uma série de materiais que estão em inglês, né? E a gente tem que lidar com isso na oferta das nossas disciplinas. Então, também a disponibilidade de tempo desse público-alvo para além da oferta. Importante conhecer isso, vai ter um impacto na relação que ele vai ter com a sua oferta, né? As questões emocionais, né, desses indivíduos que estão ali para essa ação de aprendizagem. Então, vejam, não é só a gente dizer, eu já sei que ele cumpriu os pré-requisitos para estar aqui. Conhecer este público-alvo para a nossa ação vai para além disso, né? E eu entendo que isso é importante para as decisões que devemos tomar. E mesmo quando o objetivo geral, né, já está definido, como, por exemplo, nas nossas fichas, né, de caracterização das disciplinas, ainda assim nós devemos especificar os objetivos específicos, né? Isso nos cabe e vai aparecer ali no nosso plano de ensino. Então, isso tem que estar pautado nesse conhecimento do público, né? Muito bem, ainda caminhando, agora o passo 2, a gente deve organizar o tema. Então, muito bem, a gente em geral também recebe uma ementa ali nas nossas disciplinas, mas a maneira como nós vamos trabalhar, relacionar aquele conteúdo é algo que nos cabe nesse planejamento. Então, aqui eu queria dizer que nós podemos usar técnicas para nos ajudar nesse processo de organização do tema, né? Isso não necessariamente é linear, a gente sabe disso, né? Mas ele pode ter um motivo que não só, talvez, o nosso conforto ali nessa organização, né? Então, eu gosto de adotar, por exemplo, os mapas conceituais, né, de Novak, porque ali você tem relações semânticas entre esses conteúdos. E além de usar isso para me ajudar a organizar, então, aquele conteúdo que precisa ser ministrado, eu acho importante explicitar essas relações aos discentes. Porque aí ele sabe o caminho que ele está percorrendo na disciplina. Quer dizer, essa disciplina não é uma sequência pura de aulas apenas, né? Ele percebe a relação entre esses conceitos, se você deixa isso claro para ele. Então, se você tem isso claro, né, a relação de como aquilo está organizado para você e deixa isso claro para os docentes. Então, eu trago um exemplo aqui, esse é um mapa conceitual de uma ação de aprendizagem que fizemos sobre o conforto ambiental no espaço pessoal do idoso, né, era uma outra frente, e nesse sentido, separamos em 4 grandes áreas este curso, então, desde a caracterização do usuário, conforto ambiental, aí sim o conforto ambiental no espaço, e depois um ambiente ideal. E a partir desses macros, né, essas 4 macro divisões, então nós pensamos nos itens que seriam cobertos em cada curso, e vejam aí que há uma relação semântica, quer dizer, eu digo por que isso está nesta unidade, e qual é a relação entre esses grupos de conteúdo aqui. Então, é isso que a gente faz no passo 2. Percebam que até agora não tem ferramenta, né, por enquanto eu estou aqui trabalhando a organização do conteúdo e conhecendo esse meu público, né, e os objetivos para esta ação.
Bom, aí no passo 3, eu vou escolher o meu referencial pedagógico e metodológico, né? Eu usei esse termo referencial aqui como um termo amplo, guarda-chuva. Os colegas da educação que me perdoem, né? Porque às vezes tem poderia ser mais específica aqui nessa classificação, mas enfim, eu estou chamando de referenciais pedagógicos, seja uma frente mais cognitivista, o colaboracionismo, o construtivismo, o construcionismo, enfim, as diferentes perspectivas que nós podemos ter. E eu coloquei essa figura aqui de óculos, né? Porque para mim, referencial é isso, é como uma lente, você coloca, né, usa, e aí você passa a enxergar naquela perspectiva, tá certo? Ela não é a única, obviamente, mas aquilo te guia, né? Aquilo te dá uma clareza para aquilo que tem que ser feito. Eu enxergo o referencial assim. Então, o referencial, ele vai orientar todo o planejamento das atividades, e não só, também a elaboração dos materiais didáticos. Isso tem que estar alinhado, coincidente com aquilo que você acredita e adotou ali para um referencial pedagógico, né? Muito bem. Aí, no passo 4, eu trago aqui essa tabela, ela está em inglês, desculpe, mas a gente vai seguindo aqui, eu acredito que a gente consiga pegar o conteúdo, né? Aí sim eu vou fazer esse planejamento. Eu gosto de fazê-lo na tabela mesmo, né? Então, a partir do referencial, aquilo que o referencial está me dizendo que eu devo fazer, a maneira como ele entende que vai se dar o aprendizado, eu vou pensar nas atividades para trabalhar aquela orientação. Bom, eu gosto de usar Ganhê, né? Os eventos instrucionais de Ganhê são 9, mas eu uso 8. Eu juntei aqui os de feedback livremente, né? E aí eles estão aqui. Então, o que o Ganhê vai me dizer, né? Ele vai me dizer na perspectiva ali dele que eu preciso ativar essa motivação. Isso é importante, eu relacionar aquele tópico que vai ser aprendido com outros naquela área de conhecimento. Ele me diz isso. Então, eu acredito nisso e eu vou começar assim. Então, eu vou pensar em ações que vão fazer esse processo de ativar a motivação. Depois eu tenho que dizer para o aluno qual é o objetivo daquela ação de aprendizagem, daquele momento em que eu estou ali. Então, eu digo isso explicitamente, não esperando que ele vá inferir, né? Porque ele está, muitas vezes, tomando conhecimento daquilo pela primeira vez. Esse processo pode não ser trivial para ele. Então, eu digo, eu que já tenho essa noção, eu digo explicitamente para ele. E aí eu direciono a atenção dele para os pontos importantes. Depois, o Ganhê me diz que eu devo estimular ali, que ele relembre, faça relação com o conhecimento prévio que ele tem, então eu vou fazer isso explicitamente nessa unidade de conteúdo, né? Aí eu vou prover orientação para o aprendizado, que em geral são as aulas, né? Eu vou dizer ali para ele como é que ele tem que fazer. Vou intensificar a retenção, em geral ali com os exercícios, né? A promoção dessa transferência, que ele possa usar esse novo conhecimento numa situação específica, né? No trabalho, ou outras questões ali em que ele vai usar de fato, e eu vou fornecer feedback, certo? Então, esse é o referencial que está adotado aqui, né? Então, há um detalhamento do que ele nos diz, e aqui exemplos de tarefas gerais que eu vou colocar para conseguir atingir esse objetivo que foi colocado aqui, tá certo? Então, com isso, agora aqui eu já estou pensando em ações, né? Atividades que vão ser feitas pelos alunos na intenção de cumprir com esses eventos. Muito bem. Aí, no passo 5, é que eu vou escolher as ferramentas computacionais que vão me dar apoio a isso, tá certo? Aí é que eu vou dizer, tá, então aqui eu tenho que gravar uma aula, mas eu posso ir bem além do que gravar uma aula, né? Então, dado que eu tenho esse conjunto de atividades que eu gostaria que fossem feitas, né? Eu detalho aqui, eu de novo na tabela. Eu vou pela tabela. Aí eu vou dizer se essa atividade é em grupo ou individual. Aqui eu vou estimar esse tempo que eles vão levar para fazer. Para isso, eu estou considerando o perfil que eu já levantei lá no primeiro passo,
né? Aqui eu também estou considerando os meus objetivos pedagógicos estabelecidos lá, né? Então, por exemplo, se lá no meu objetivo específico eu coloquei uma ação, né? Eu gostaria que ele soubesse diferenciar, né? Aí, agora eu vou deixar a Angélica contente, posso ir lá na taxonomia de Bloom, e aí eu posso dizer, eu quero que ele diferencie, então que tipo de atividade eu posso propor, né, nessa direção, para deixar isso casado com o objetivo pedagógico. Aí eu vou escolher a ferramenta que melhor apoia a implantação a execução dessa atividade, né, visando a realização daquele objetivo. E quais são os materiais que devem ser produzidos para a realização daquela atividade. Aí eu ponho tudo na tabela, essa tabela me ajuda a ver se esses tempos estão adequados, né, para aquilo que o estudante tem, de fato, e também a visão de que tipo de material eu vou produzir, né, preciso produzir, que ferramental eu vou usar. Então, aqui eu também tenho que considerar esse contexto. Então, se é uma atividade que precisa de feedback imediato, por exemplo, eu vou ter que adotar uma ferramenta síncrona, né? Muitas vezes a gente até toma essa decisão, lógico, enfim, se eu quero esse feedback, eu vou adotar. A questão aqui é que eu venho trazendo isso, né, desde esses primeiros passos, documentando isso, e isso me ajuda a enxergar se isso está coerente, né, com essas informações que eu elenquei nos passos anteriores. Muito bem, aí sim, o passo 6 eu vou desenvolver esse material instrucional. Aqui eu faço uma ressalva, a diversidade de objetos de aprendizagem que nós temos hoje, né? Eu acho que muitos, então, dado a emergência e no EMP, nós fomos olhar para isso, né? E eu tenho certeza que os colegas acharam várias questões ali que talvez estivessem desconhecidas até esse momento. Então, a gente tem as imagens, os textos, os hiperdocumentos, os vídeos, os jogos, os ambientes virtuais, sejam de realidade virtual ou de outra prática, tem a possibilidade dos experimentos realizados em laboratórios de acesso remoto, enfim, tudo isso vem sendo desenvolvido aí nos últimos 20 anos e a gente tem uma quantidade interessante de objetos de aprendizagem. Existe também uma diversidade de ferramentas para a edição desses materiais, né? E existe a possibilidade do reuso desses materiais, né? Existem materiais muito bons e a gente tem ali que fazer essa mudança cultural, né? Que a gente deve aproveitar desses materiais que foram bem feitos e estão aí para serem utilizados, né? Muitas vezes eles são disponibilizados pelas próprias editoras e também nos repositórios, né? Falo aqui do nosso Livre Saber e tantas outras possibilidades aí de compartilhamento de bons materiais, né? Então, aqui também não é tudo do zero, eu acho que isso não pode ser esperado do professor, a gente tem que fomentar essa cultura do aproveitamento dos bons materiais, né? E, por fim, o passo 7, então, a gente tem que testar, né, os aspectos pedagógicos e tecnológicos. Os pedagógicos incluem verificar se todo o material elaborado está em conformidade com os passos, né, 1, 2, 3, 4, ou seja, o público-alvo, a maneira como aquele conteúdo foi abordado e organizado, se isso está alinhado com o referencial teórico escolhido, se isso está dentro do tempo que foi pensado para aquela ação de aprendizagem. E nesses testes, as experiências anteriores apontadas na literatura podem nos ajudar, né? Então, como aqueles artigos que eu mostrei no início, ou outros tantos que estão sendo compartilhados nos meios aí que discutem a questão do planejamento das ações de aprendizagem, há conhecimento ali que pode nos ajudar nessas verificações, né, com essas lições aprendidas e que a gente pode olhar para isso. E os testes tecnológicos, eles incluem, então, a verificação do correto funcionamento das ferramentas, né? E aí é que eu digo com muita tranquilidade, como professora de computação, que considerando soluções tecnológicas, os planos B são sempre recomendados, não é? Então, a gente pode pensar, se não der certo, se naquele dia não tiver a rede, se a ferramenta não estiver disponível, né? Você já pensa ali num plano B para poder continuar a sua ação.
Muito bem. Então, agora eu queria partilhar com vocês como é que eu usei, né, esse framework, esse conjunto dos 7 passos, como é que eles me guiaram para a oferta que estou ministrando neste semestre no EMP. Então, eu ministro 2 turmas, né, uma para graduação e uma para pós-graduação, ambas no bloco A, da disciplina de metodologia científica para a computação, né? O planejamento eu segui o mesmo alinhamento, mas na proposição das atividades há algumas distinções, né, entre os alunos de graduação e pós, aí dado a necessidade da pós se aprofundar nessa temática. Eu contei com o apoio de tutores, que são meus orientandos ali, alunos de pós-graduação, que são voluntários aqui para me auxiliar nessa oferta. Então, eu tenho 2 tutores na sala da graduação e um tutor na sala da pós-graduação. Então, eu trago alguns números aqui para vocês que eu atualizei ali ontem, né, sobre a questão do acesso. Então, na minha sala da graduação, tenho inscrito no Moodle 83 discentes. Desses, 2 nunca acessaram a sala, e 7 deles estão há mais de 10 dias sem acessar, tá certo? Mas os outros estão lá. E na pós-graduação eu tenho 22 inscritos, 3 nunca acessaram e 4 estão há mais de 10 dias sem acessar, tá certo? Então, esses são os números da disciplina. Muito bem, como é que eu fiz esse passo 1, então, né? Eu já tinha o objetivo geral, eu trago aqui os dados da graduação, tá certo? Objetivo geral, que foi dado na minha ficha de caracterização, eu tenho uma ementa, mas aí eu fui definir objetivos específicos, né? Então, eu tenho aqui os meus verbos, certo, Angélica? Então, ao final, os alunos deveriam estar aptos a diferenciar a pesquisa científica da não científica, alguns exemplos. Identificar etapas do fazer científico, seus atores e instrumentos, encontrar trabalhos acadêmicos referendados, e assim eu fui colocando, tá certo? Adotar estratégias, fazer uso de ferramentas para escrita acadêmica, e assim eu defini. Muito bem. Eu aqui nessa disciplina, então eu tinha que saber também o meu público-alvo, né? Então eu sei que eles são discentes dos cursos de ciência da computação e engenharia de computação. Eu sei também que como essa disciplina não tem pré-requisito, apesar dela ser ofertada em semestres mais à frente no curso, eu tinha ali alunos de diversos anos. E isso se intensificou nessa oferta, porque como alguns dos nossos alunos não conseguiram vagas em outras disciplinas da sua grade, eles foram procurar disciplinas para cursar, certo? E nesse sentido, uma disciplina que não tinha pré-requisito, ela foi interessante, né? Daí o número também. Então, eu tinha essa dificuldade nessa oferta, porque eu tinha ali alunos de anos distintos. Então, eu assumi que eles não tinham experiência prévia com pesquisa acadêmica, e depois eu percebi os outliers dessa minha assunção aqui, porque alguns, né, tinham feito iniciação científica, etc., mas eram poucos dentro desse grupo. Mas eu assumi também que eles já tinham sido expostos a algum tipo de comunicação científica, tanto que o meu primeiro trabalho levou isso em consideração, que eles já tinham visto palestras de apresentação de trabalhos ou já tinham lido alguns artigos científicos. Mas eu não sabia qual era a expectativa deles com relação a essa oferta. Devo dizer aqui também que é a primeira vez que essa oferta aconteceu, ela não era uma disciplina que tinha um paralelo no presencial, tá certo? A gente fez uma reestruturação de projeto pedagógico, então ela ficou mais à frente, né, na grade, e ela estava sendo oferecida de maneira, como uma disciplina obrigatória pela primeira vez, tá certo? E eu resolvi também, eu não sabia como eles estavam e se eles teriam, por exemplo, disponibilidade para fazer trabalho em grupo, dado as questões de EMP, tá certo? Acesso às máquinas em horários distintos, as disciplinas da computação foram oferecidas em horário livre, para favorecer aí a questão dos alunos que estão compartilhando recursos, né, ou que estão com outras atividades em casa, atarefados, apoiando a família nesse momento, né. Então, eu precisava saber. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma atividade no fórum, né, de apresentação desses alunos,
e que eu explicitamente pergunto para eles, né, qual é a expectativa deles com relação à oferta, se eles teriam disponibilidade para esses trabalhos, para eles já indicarem ali para os colegas saberem se poderiam fazer trabalho em grupo ou não, né? Então, aqui nesse recorte do fórum, né, eu dou um modelo, então eu me apresento, né, e eu dou instruções para como eles poderiam fazê-lo, né, que eu chamei de dicas ali. Então, questões bem pontuais, desde, olha, faça uma saudação, seja cordial, né, diga o seu nome e a sua turma. Diga quais são as suas expectativas e deixe isso bem aberto, dizendo que eles poderiam ser bastante honestos nessa fala, né? E essa questão se estavam disponíveis ou não e se já tinham alguma experiência com a pesquisa formal. E eles me responderam, né? E eu me surpreendi com algumas respostas, inclusive aquelas que, porque apesar da disciplina de metodologia ser uma disciplina obrigatória, o TCC não é. Eles podem optar por TCC ou estágio. Então, eu tinha ali uma grande quantidade de alunos que não tinham interesse em fazer TCC. E isso me fez usar esse conhecimento na preparação das minhas aulas, dos meus materiais, para mostrar para eles que a pesquisa científica pode ser feita na indústria também. E que aquilo que estava sendo trabalhado nessa disciplina teria um uso na prática profissional deles, mesmo se eles não seguissem a carreira acadêmica. Então, isso eu aprendi, porque eu perguntei, né? E então eu queria compartilhar isso aqui com vocês, né? E aí alguns depoimentos, né, dos alunos. Então, tem interesse em aprender um pouco sobre o rigor acadêmico, os aspectos da pesquisa e como ela é abordada no intuito de me ajudar no decorrer da graduação. Então, veja, um aluno ainda no início, né? Para falar a verdade, olha, eles foram contando ali, tenho muito pouco interesse na área acadêmica e não planejo fazer um TCC. Porém, reconheço a importância da área e que esse conhecimento será útil para mim no futuro, né? E eles foram me dizendo isso, e eu, então, ajustei ali algumas das decisões que eu havia tomado, considerando essas informações. Caminhando. Muito bem, aí a organização, né, desse tema, no passo 2, num semestre enxuto, 8 semanas, com o fim do semestre, um dia antes da digitação das notas, não é isso? Quem está no bloco A está passando por isso, certo? Então, essa organização. Bom, como é que eu organizei, então? Essa disciplina foi organizada em 4 unidades. Então, eu olhando aquele meu conjunto de conhecimentos e os meus objetivos específicos, eu dividi em 4 unidades. A conceituação e importância da pesquisa, etapas da pesquisa científica, métodos e a escrita acadêmica. E aí eu refleti no Moodle essa minha organização. Então, eu disse aqui a vocês que a gente deveria deixar isso explícito aos alunos. Então, eu deixo, vou mostrar para vocês como, e não só na minha fala, como também na organização do ambiente. Então, eu organizei em 4 abas, né? Cada aba, então, que representa uma unidade, e cada unidade tinha 2 semanas, né? Depois eu mostro numa imagem maior aqui. Muito bem. E aí, eu fui fazer a minha tabela. Os passos 3, 4 e 5. Então, de novo, eu peguei o ganhê, né? E aí, eu fiz essa divisão aqui, olha. Então, o que eu fiz enquanto macroatividade proposta para cumprir com os eventos do ganhê? Eu precisava ativar a motivação, informar o objetivo, direcionar a atenção desse aluno em uma proposta assíncrona, que foi a proposta do Departamento de Computação e para essa disciplina também. Então, eu fiz uma macroatividade que estava prevista em toda semana, que é o Comece por Aqui, que foi um podcast. Eu gravei um podcast com o gravador do Windows aqui, em que eu conversei com esses alunos toda semana. Era o início da semana, eu Comece por Aqui. E eu falava, então, sobre o que ia ser feito naquela semana para ativar a motivação, informar o objetivo, direcionar a atenção. Depois, para estimular e recuperar o conhecimento prévio, aqui os tutores me ajudaram e nós fizemos uma macroatividade chamada Momento Remember. Eu tenho isso na minha prática, para toda disciplina que eu ministro. Quando eu entro em sala, eu faço o Momento Remember. Os alunos que já foram meus alunos, eles sabem disso, virou uma marca. Nesse Momento Remember, eu vou fazer essa recapitulação
do conteúdo principal visto anteriormente. E aí eu precisava fazer isso aqui, né? E então eu fiz como uma animação, tá certo? Nós usamos uma ferramenta chamada Render Forest, que é gratuita até os seus 3 minutos, muito fácil de usar, a gente faz quase como um PowerPoint, e ele gera uma animação. Então, toda semana, eles tinham 3 minutos numa animação, retomando o conteúdo visto na semana anterior. Depois eu precisava, então, prover a orientação para o aprendizado, então eu gravei videoaulas, eu usei o Meet numa solução aqui até um tanto caseira, né, e gravava ali as minhas videoaulas de 2 a 3 videoaulas com 20 a 30 minutos cada. Eu precisava intensificar essa retenção, e aí eu juntei isso com a marcação da presença, então eu tinha uma macroatividade toda semana chamada Marque Presença, que era um questionário com 3 questões abertas, aleatórias, eu fiz um banco de questões, para cada aluno apareciam 3 questões, e ele deveria responder ali com o conteúdo visto nas aulas, né? E depois, então, eu tinha que promover essa transferência e dar feedback, então eu tinha uma macroatividade chamada Mão na Massa, ao final de cada unidade, e que era o trabalho numa proposta de avaliação formativa, né? Então, essa disciplina não tinha prova, essa disciplina teve 4 trabalhos que eles me entregavam a cada 15 dias, então, ao final da unidade. Eu tomei o cuidado de já descrever o Mão na Massa quando eu abri a unidade, porque assim ele tinha, de fato, 15 dias para fazer o trabalho, né? E aí, o meu primeiro Mão na Massa foi uma participação na Wiki, em que ele foi buscar conhecimento científico em computação. O segundo foi o fichamento de 2 artigos científicos, e aí eu usei a ferramenta de tarefas. Depois, eu propus um seminário assíncrono, que podia ser individual ou em dupla, e eles tinham um tempo determinado e gravaram os seminários. Esses seminários ficaram disponíveis numa pasta, e depois eu fiz uma atividade em que os outros assistiam e comentavam sobre aqueles seminários, né? E eles, então, também usaram o Meet para fazer a gravação, né? Fiz essa troca com eles é que foram fazer essa produção, foi interessante. E, por fim, aí agora eles me entregam amanhã 5 páginas, né? Num capítulo introdutório de uma monografia, usando as boas práticas de escrita acadêmica. E, para isso, eles vão usar um sistema específico, né? Gratuito, que é o Overleaf, que usa LaTeX, e aí eles vão fazer esse exercício também, tá certo? Então, olha só como é que ficou aqui o meu ambiente, espero que dê para ver um pouquinho aqui, né? Eu tenho uma aba geral, onde está, então, o fórum, onde está meu plano de ensino, onde está o meu fórum de avisos, e depois eu tenho as minhas 4 abas que refletem a organização desse conteúdo. Em cada aba que representa uma unidade, eu tenho as 2 semanas, que estão ali marcadas. Eu tenho, olha lá, o meu podcast, o meu Momento Remember, a videoaula, e lá no final da semana o Marque Presença, né? Toda semana tinha essa estrutura. E ao final da unidade, mas já aberto desde o início, né? O trabalho da unidade. E ali está descrito, e ele tinha 15 dias para fazer. Então, ficou assim a minha sala, né? O meu ambiente, seguindo aí isso que eu fui planejando. Aqui um detalhamento só do momento Remember, para vocês verem uma telinha. Não quis me arriscar aqui a passar, mas eu deixo um link aqui para depois. Tem uma música de fundo, um dos meus tutores, inclusive, pesquisa em música, então ele fez escolhas fantásticas. Foi bem interessante, porque isso abriu uma thread no fórum de um assunto que não era da disciplina, mas os alunos queriam saber que música era aquela, quem era o compositor, e houve esse momento de descontração, de conversa, mesmo estando separado, mesmo sendo assíncrono. Então, eles estavam ali, né, os alunos, e nós conversamos sobre a música do Momento Remember. Achei que isso foi muito legal. Nós optamos por esse formato, de animação, que aparece a caneta, né, que parece que está desenhando, mas lá no Render Forest tem vários outros, e dá para fazer isso quase como editando um PowerPoint. Tá certo? Então, os alunos, para chegar na disciplina, me ouviam no começo por aqui e assistiam o Momento Remember para lembrar a semana anterior. O Marque Presença, né? Então, aqui só 2 telinhas também. Eu fazia o banco de questões, configurei para o aleatório ali, então cada aluno recebia 3 questões.
Eu fiz de questões abertas, porque eu tinha os tutores para me ajudar. Essas questões não valiam nota, elas valiam a presença, né? Desde que fizessem menção ao conteúdo visto ali nas aulas, né? Aqui eu vou mostrar para vocês no feedback dos alunos, alguns gostaram, outros nem tanto. Alguns disseram que eles queriam de múltipla escolha, que ia dar menos trabalho para mim e para eles, né? Mas eu optei pela questão aberta, porque aqui também tinha essa minha intenção, né, de que eles refletissem sobre o aprendizado e escrevessem a respeito. Muito bem, um passo 7 eu tenho que testar, né, tudo. E aqui eu não testei tão bem assim. Tive um probleminha aqui no uso da Wiki. Eu já tinha usado a Wiki em outras situações, eu achei que ia ser a mesma coisa, mas não foi. Aí, o que aconteceu? Eu tinha 84 alunos na sala, no prazo final da atividade, eles tentando colocar. Quando um aluno está editando a Wiki, ela não permite o uso simultâneo na mesma página, travava, né? Os outros querendo colocar seu conteúdo e estava travado. Aí, eu fui lá na sala da assessoria, olhar com mais cuidado o tutorial da Wiki, o material que estava lá. E aí eu achei a opção de como criar outras páginas, tá certo? Que inclusive, faço eu aqui um relato meio estranho, porque você tem que colocar o nome da nova página entre colchetes duplos. Mas, enfim, aí eu abri essas outras páginas aqui, tá certo? E aí... não ficou legal, porque alguns alunos já estavam, outros ali tentando colocar, olha aqui esse print que eu fiz, as páginas que eu criei, elas estão no meio de uma postagem de um aluno, tá vendo? Ele se perdeu ali e não ficou legal, como eu achei que deveria. Então, para quem tem a intenção do uso da Wiki, eu acho que essa organização em páginas deve ser feita a priori, esse uso tem que ser mais direcionado para o aluno que vai fazer ali em cada página, enfim... não foi o que eu esperava, que além da questão do acesso simultâneo, tá certo? E que trouxe um problema aqui, tá bom? Bom, aí, eu já tô falando por 40 minutos, né, Angélica? Mas eu vou apresentar a avaliação aqui, peço um pouquinho mais da paciência de vocês, porque eu acho que é interessante a gente ver a perspectiva deles, né? Muito bem, então, lá no início da quinta semana, eu resolvi fazer essa avaliação parcial do planejamento dessa oferta, né? Então, foi uma avaliação voluntária e anônima, então eu acabei fazendo num questionário à parte, deixei o link lá e pedi que aqueles que quisessem poderiam ir lá responder. Então, eles responderam durante a unidade 3, basicamente. Depois disso, ninguém mais foi, né? E 46 discentes responderam. 37 da graduação, o que dá metade, né, da turma da graduação, e 9 alunos da pós, que dá um pouquinho mais da metade da turma, dos alunos responderam. Então, olha lá, eu perguntei para eles, eu coloquei lá, né, os objetivos específicos novamente, para eles lembrarem, e perguntei se eles entendiam que esses objetivos estavam adequados ao objetivo da disciplina e do público-alvo. Então, esse gráfico primeiro deles aqui, ó, à direita, e a gente percebe que, ó, 71 mais 23, então mais de 90% dos respondentes entenderam que estava totalmente, né, adequado ou adequado o objetivo, os objetivos específicos ao público-alvo. E depois eu perguntei para eles se eles entendiam que eles estavam aptos a realizar os 3 primeiros objetivos, que era o que eu já tinha cumprido até então na disciplina. Pedi essa reflexão, né? Dado esses objetivos, o que você acha, né? E aí, então, olha só, mudou aqui um pouquinho, né? A maioria concorda, mas ainda assim a grande maioria concorda ou concorda totalmente que eles estariam aptos, né, a realizar ali os 3 primeiros objetivos, né, a diferenciar a pesquisa científica, a identificar essas etapas do fazer científico, a encontrar trabalhos acadêmicos referendados, eles julgaram assim. Muito bem. Eu perguntei também sobre a organização da disciplina, se os tópicos estavam organizados em ordem lógica e com nível de detalhamento adequado. E eles entendem que sim, né, que havia uma organização lógica e um nível de detalhamento adequado. Aí eu pedi a avaliação do referencial teórico, né,
Então, eu me pautei aqui nos eventos instrucionais do Ganhê. Eu disse assim, olha, a cada semana, você se sente motivado com aquele assunto, né? E você percebe a relação daquele assunto com outros vistos na disciplina? Eles podiam marcar ali numa escala Likert de 5 pontos, né? Depois, você sabe qual é o objetivo dessa semana no curso? Você sabe pontos importantes que você deve ficar atento? Você se sente estimulado a lembrar os conceitos que você já tem para esse novo aprendizado? Você está orientado, se sente orientado a adquirir novo conhecimento? Você está sendo levado a usar esse conhecimento para, né, melhorar a sua retenção? Enfim, eu fui perguntando, né? E aí aqui eles me responderam. Olha só, o roxinho é que eles concordam totalmente com essas afirmações, o verdinho parcialmente, neutro, discordam parcialmente ou totalmente. Então, o primeiro aqui, ó, tem a ver com a motivação. Então, a maioria sim, mas não despontou, né, essa questão da motivação. Alguns me justificaram. Com relação ao objetivo, então, eu entendo aqui do gráfico que eles têm clareza do objetivo, né, daquela semana. Se sentem essa atenção direcionada. O estímulo à lembrança, olha lá, o impacto do momento remember, né? Se sentiam orientados para o aprendizado, então as videoaulas. A questão da retenção, né? Se entendiam que estavam, o uso, a transferência, se eles eram chamados a usar, né? E se eles estavam recebendo feedback pelo desempenho que estavam realizando ali, tá certo? Então, há ali, né, os outliers, alguns que discordam, mas comparando, né, a quantidade dos que responderam ali, ou verdinho ou roxinho, eu entendi aqui que o resultado tinha sido positivo. Pedi a eles também que avaliassem as ferramentas computacionais, se eles entendiam que as ferramentas do Moodle escolhidas para a realização das atividades estavam adequadas, né? Então, a grande parte sim, nós já havíamos tido o problema da Wiki, então isso também acho que impactou aqui, né? Se o tempo para a realização das atividades estava adequado, então também ali mais de 80%, né? Entendem que sim. E se os objetos de aprendizagem estavam produzidos, né? Estavam apoiando o aprendizado. Então também houve ali um feedback positivo, né? Na minha avaliação. Aí, alguns dos comentários. O campo de comentários era um campo aberto, né? Eu não era obrigatório. Desses 18 alunos escreveram algum comentário. Então, os comentários foram, né? Que essa era a disciplina preferida. Esse segundo é bastante importante para mim. O comentário é o seguinte: e nos dias que a minha saúde mental era afetada por causa do isolamento, eu sempre começava o dia estudando essa disciplina, o que me ajudava a melhorar meu humor, porque estava fazendo algo que eu sentia prazer. E aí eu conseguia realizar outras atividades muito mais facilmente. Daí o coração, né, pula assim, o olhinho brilha. Enfim, o Comece por Aqui é excelente, eu adoro esse formato de podcast. Gostei da construção de uma wiki na primeira atividade. Entendo que a disciplina está totalmente adequada ao momento que estamos vivendo, não tenho nenhuma queixa, somente elogios. Gostei das formas variadas para trazer o conhecimento, podcast e vídeos. Sem sombra de dúvida, essa está sendo a disciplina mais organizada e fluida que eu estou tendo neste período. Gostei bastante dessas revisões da aula anterior. E aí, alguns que pontuaram questões para melhoria, né? Por exemplo, preferia que fossem feitas avaliações diferentes, até mesmo questões de alternativas, que demandariam menos tempo e esforço para a correção por parte da professora, do que avaliações unicamente por projetos que demandam muito tempo para serem bem executados. Então, uma questão, avaliação formativa, com 4 entregas, né, a cada 15 dias, e aí ele sentiu aqui, gostaria de outra maneira. Era de conhecimento prévio que as matérias do EMP seriam mais puxadas e exigiriam mais dos alunos, mas praticamente tudo na disciplina está nos sobrecarregando. Esse não gostou, né, da proposta, e aí outras questões deveriam ser, enfim, investigadas aqui, né, nessa questão da sobrecarga. Isso não se refletiu na pontuação numérica que eles deram ali, em geral, a avaliação com relação
ao tempo foi adequado, mas nesse caso houve aqui uma queixa, né? E uma outra questão técnica aqui, que é uma questão especificamente sobre os vídeos, é que por eles estarem hospedados no Google Drive, às vezes demoram para carregar de fato, né? E eu não fiz essa mudança, eu sei que há outras alternativas, então para aqueles que talvez puderem fazer uso aí dos canais, né? Parece que faz uma diferença lá na ponta essa questão do Drive, e eu fiz essa opção e os meus vídeos ficaram no Drive. Enfim, chegando às considerações finais, né? Eu entendi que esse feedback foi, em geral, positivo dos discentes e que há uma participação ativa deles na disciplina, né? A evasão na graduação ficou abaixo dos 10%. Nós estamos aí na última semana do curso, né? E deixo aqui algumas lições aprendidas, né? Enfim, eu reforço, né, que eu acho que o planejamento deve ser feito com base nesse público-alvo, na organização do conteúdo e no referencial pedagógico, então não apenas no conteúdo, né, aí eu preciso ministrar isso, eu acho que não é esse o pensamento, né, ao invés de eu preciso gravar a aula disso ou aquilo, eu acho que a pergunta é, estou chamando o discente a realizar o quê? Né, nessa atividade aqui, o que eu estou chamando ele para fazer, né? Que habilidades é que vão ser desenvolvidas de fato? Então, eu entendo que esse aqui deveria ser o pensamento. Eu reforço a importância de se adotar um referencial pedagógico e segui-lo na proposição das atividades, né? Eu entendo que essa sistematização que o referencial nos traz, ela é percebida pelos discentes e apoia o processo de aprendizagem dele. Eu sugiro que haja, então, uma diversidade das ações, né? Desde os diferentes verbos na especificação dos objetivos específicos, né? E aí adotar as atividades coerentes. E nós temos material para isso, né, na universidade, aí, fazendo referência à taxonomia de Bloom, e Angélica aí uma especialista. Eu entendo que a gente deva fazer uso de diferentes recursos midiáticos, eu coloquei esse termo aqui para Paulo Montanar, midiático, e as ferramentas, né, eu acho que a gente pode diversificar, não precisa ser só videoaula e responder questões, videoaula e responder questões, né? A gente pode além disso, acho que isso pode ser bem interessante. E que a gente tenha um plano B, né, no caso de falhas pedagógicas, se estivermos atentos, dá para corrigir algumas, né, mesmo durante o curso, ali sentir isso e atuar, e também as tecnológicas. Muito bem, então com isso eu encerro a minha fala, agradeço a atenção de todos. Obrigada. Oi, Vânia. Oi, Angélica. Grata pela sua apresentação. Eu acho que fiquei, assim, muito, muito feliz aí com essa sua organização. Você acredita que eu acho que eu nunca tinha visto o Paco, assim, ao vivo em cores, assim, com tanta clareza? E gostei demais mesmo. Eu acho que a gente tem um tempo aqui, vamos deixar todo mundo aqui à vontade para encaminhar as questões. Questões mais complexas que a gente não conseguir responder aqui, encaminhar para a sala de assessoria, que a gente pode continuar essa discussão lá. E lembrando que os materiais e a gravação dessa exposição da professora Vânia vai ficar disponível lá para a gente rever e discutir. E que, então, eu passo a palavra aí para quem quiser se expressar oralmente, ou se quiser digitar no chat, as meninas, a gente está num acompanhamento aqui, ok? Fiquem à vontade. Bom dia, Vânia. Quero lhe agradecer, realmente foi fantástico, adorei assistir, adorei as suas ideias implementadas no EMP, dá para perceber toda a sua pedagogia, entendeu? Você realmente é uma pessoa que consegue deixar muito claro todos os procedimentos, os objetivos, etc. e tal. Então, é fantástico, e a sua aula realmente deve ter sido, assim,
Se não foi a melhor, deve ter sido uma das melhores que eles tiveram a oportunidade, como alguns dos seus alunos reportaram. Eu gostaria de saber, Vânia, onde que a gente encontra esse referencial do Paco? Deixa para a gente aí uma dica de onde que a gente vai buscar esse referencial. Obrigada, Marilde, você, minha colega, né, de jornada, né, em tudo, não só de departamento, em jornada, aí na nossa relação, você também sempre muito preocupada com os nossos discentes, a gente sente sempre isso na sua fala. O Paco, com muito orgulho, eu digo, ele é uma contribuição da UFSCar, né, ele foi desenvolvido dentro da UFSCar, ali sob orientação da Júnia ainda, né, e com apoio de colegas de outras áreas também, como a professora Silvia. Então, ali, acho que no segundo ou no terceiro slide, eu deixo uma referência para uma publicação do referencial em si. Ela está em inglês, essa publicação, mas aí depois há aquelas outras do uso, né, e aí há ali também em português, se for necessário, mas também me coloco à disposição para os colegas que quiserem adotar, saber mais, podem me contactar, a gente conversa, eu mostro outros exemplos também, né, em outras linhas, essa aqui, metodologia científica, mas eu tenho essas outras experiências, e mesmo os colegas de outras áreas, saúde, eu entendo que mesmo para aquelas disciplinas que talvez tenham mais ali de um pensamento analítico, talvez da codificação ou dos cálculos, ainda assim eu vejo como possível, acredito mesmo que esse planejamento possa apoiar disciplinas de naturezas distintas, né, e eu acho que talvez a beleza do Paco também esteja nessa simplicidade, porque são 7, né, só 7 passos, e se você começa, depois você até internaliza tudo isso, né, e isso passa a fazer parte da sua prática mesmo. Então, fica ali a referência, mas eu me coloco à disposição, viu, Marilde, para qualquer outro apoio aí. Obrigada, Vânia, e sugiro um POCA sobre isso, viu? Acho que vocês vão concordar comigo. Obrigada. Com certeza. A Ana Luísa, né, está perguntando sobre um passo 1, que era a apresentação dos alunos, eu acredito. Se foi só um fórum, se foi um fórum com todo mundo, acho que tendo acesso às respostas, né, Ana? Ou se só você tinha acesso? Foi um fórum aberto, todos tinham, e foi bem interessante, né, porque também era aquela oportunidade, né, de levantar a mão e falar. Então, aqueles, por exemplo, que tinham já alguma experiência em iniciação científica, aí rasgaram o verbo, né, falaram, colocaram artigos que já tinham participado, né, era quase como vê-los ali falando dessa experiência e tal. E outros, então, que não tinham, mas aí colocavam as suas expectativas, fizeram relação, apareceram que alguns tinham cursado uma disciplina de inteligência artificial, e me pareceu, então, pelo relato, que eles foram chamados a buscar artigos científicos na disciplina, então aí eles reportaram, falaram, olha, a minha experiência foi essa, eu já li sobre isso, e isso tudo foi compartilhado ali entre todos nós, então era um fórum, em que todos viam, né, as respostas uns dos outros, os tutores também colocaram, e depois eu fiz um fechamento, dando esse feedback que eu tinha visto, as postagens, e o que eu tinha aprendido com elas. Então, essa questão que eu comentei aqui, de que nem todos tinham interesse em fazer o TCC, eu coloquei para eles que eu reparei isso, e que isso, então, me fez direcionar alguns dos materiais produzidos para essa questão do uso daquele conhecimento na prática profissional, mesmo que na indústria, né? E depois, durante as aulas, eu não tinha todas as videoaulas gravadas antes, né? Eu fui fazendo no decorrer, então, quando aparecia também um outro momento, uma oportunidade de fazer esse link, eu falei isso nas videoaulas, e isso a partir do que eles me deram ali de feedback nesse fórum. A Priscila já colocou, pessoal, o link da sala de assessoria, né? Assim que finalizar essa gravação, a gente coloca lá também. E
e também a professora Vânia disponibilizou alguns materiais, né, Vânia? Acho que tem uns artigos lá também para quem quiser aprofundar essa leitura, né? E só um comentário aqui, né? Essa questão de ser especialista em taxonomia de Bloom é uma lenda. Na verdade, a gente usa essa categorização porque ela é interessante para algumas atividades, ela dá um norte, né? E ela está num curso no POCA que chama Importância da Elaboração de Objetivos Educacionais no Ensino Superior, que eu preparei lá um materialzinho para quem gostaria de conhecer um pouco dessa taxonomia, como que ela funciona, né? Coloca o Então, link no chat. também fica à vontade, fica aí O material para excelente. quem quiser dar uma olhadinha, ele ajuda bastante, né, Vânia? Assim, quando a gente precisa, não se reduz, o ensino não se reduz a isso, mas ele dá uma mão na roda. Se eu falo que é um arroz com feijão, assim, que a gente não dispensa quando está um pouco perdido, assim, o que eu faço, como é que eu organizo, né? Ele tem sido exitoso nessa organização das ações de aprendizagem, sim. Acho que as meninas vão colocar... Isso, grata, Pri. Isso. A gente ainda continua, se alguém quiser, fiquem à vontade para digitar ou para abrirem a câmera e o microfone para se manifestar. Eu acho que a Vânia foi tão didática, Angélica, você não deixou. Eu tenho uma dúvida, Vânia, já que está aqui, eu vou perguntar. Que, na verdade, assim, por exemplo, quando você tem essa passagem, né, da consulta, de saber o que eles querem, porque isso é uma coisa extremamente importante, né, essa checagem desse público-alvo, dessas questões. Então, eu vi que você fez um primeiro movimento no fórum, ou seja, o seu planejamento depois, ele ficou dependendo dessa primeira coisa, porque aí você tinha já algumas coisas em vista, mas esse primeiro caminho, ele precisou, os demais precisaram aguardar esse que você fez, né? Tem uma questão ali temporal, sim, Angélica, e que, na verdade, eu entendo assim, o que eu consegui fazer a partir do momento que eu tive as respostas dos alunos, né, acesso aos alunos, eu consegui fazer ajustes, né, eu consegui fazer um alinhamento, mas nessa situação que nós estamos em particular, né, esse grosso do planejamento, essa big picture, vamos dizer assim, ela já estava posta, e aí eu fui ajustando. Então, eu fiz algumas assunções, eu assumi algumas coisas, né? Eu acho que tem isso, essa questão temporal, nem sempre a gente tem todas aquelas informações do público antes de iniciar, de fato, um planejamento. Então, eu acho que ele é um processo de amadurecimento e refinamento, tá certo? Não é exatamente linear, ele é um amadurecimento e um refinamento. Lógico que depois que você tem mais informações desse contexto, você faz isso com bem mais facilidade, né? Você também... Nesse caso, veja, era a primeira oferta obrigatória, era em EMP, era para um conjunto de alunos, em geral, diferente do que eu esperava, porque, né, por questões de grade e tudo mais, ficaria, mesmo que sem pré-requisito, para os alunos mais à frente. Mas estamos em EMP, vários alunos ficaram sem vagas em algumas disciplinas, certo? E eles foram buscar o que cursar. E chegaram para mim ali. Então, era algo novo, né? Então, por mais que eu já tivesse essa organização inicial, aí eu fui fazendo os ajustes, né? Nesse momento, eu não tinha essas informações antes. Mas, numa situação diferente,
a gente pode tentar saber dessas informações. Então, mesmo que a gente esteja ministrando pela primeira vez, se ela já foi ministrada, né, dá para conversar com os colegas, né, dá para olhar para esse perfil do aluno que chega. Isso seria um histórico ali relacionado com aquelas temáticas, né? No meu caso, não foi assim. Então, eu senti essa necessidade de, na primeira semana, já pedir isso e fazer esse ajuste, mas o curso estava no ar, né? Era a primeira semana, foi ali na primeira atividade que eu pedi que eles fizessem. Mas eu acho que em outra situação a gente pode tentar, sim, se munir desse conhecimento antes e isso apoia as decisões futuras, né? Você usa isso para amadurecer, mas pode ser que em determinadas situações isso vai acontecendo on the fly. Mas mesmo assim, né, Vânia, foi exitosa, assim, a meu ver, mesmo assim, essa expectativa de uma semana para poder fazer esse refinamento, que Sim. eu achei, assim, fantástica essa proposta desse conhecimento, não só em relação a pré-requisitos, mas em todos esses aspectos que você trouxe, inclusive as emoções, né, enfim, que bonito, gostei de ver. Obrigada. E teve um relato sobre isso, né? Eu achei interessante isso. Eu achei que o Comece por Aqui, ele tinha essa função. Eu, quando fui gravar as videoaulas, porque aí a gente tem a intenção do reuso também, né? Então, nas videoaulas, e ela era uma proposta assíncrona, acho que quando ela é síncrona, você tá ali, olhou e tal. Nesse caso, a minha proposta foi assíncrona. Eu entendi que nesse momento eu não deveria exigir aquela presença ali naquele momento comigo. Então, eu fiz assíncrono. Sendo assíncrono, quando eu fui fazer a gravação das videoaulas, eu pensei no reuso. Eu falei, eu vou gravar uma videoaula sobre esse assunto, depois eu quero usar essa videoaula em outro momento, né? Então, eu não vou trazer muitas coisas aqui, necessariamente desse curso para esses alunos. Aí eu senti falta disso, porque eu precisava me dirigir a eles. E tinham essas questões emocionais que estamos todos envolvidos nisso, né? Então, o que eu fiz? O Comece por Aqui. O Comece por Aqui é a hora que eu falo com ele, eu pergunto como é que ele está, e como é que foi aquela semana, e se ele está animado para começar essa nova, e que eu tinha preparado aquilo tudo para eles, e que eu queria que ele prestasse atenção nesse aspecto, que ele não podia deixar de fazer isso, que ele não esquecesse da data de entrega, né? Então, eu acho que essa questão emocional, eu alinhei ali. Eu não pus no vídeo, mas eu pus no Comece por Aqui. E aí eu acho que teve efeito, porque, né, alunos comentaram ali, né, dessa questão. Inclusive, uma outra questão que eu perguntei, não pus aqui, né, mas eu perguntei se eles estavam sentindo falta do síncrono. Até para fazer um alinhamento também, né, que se eu percebesse ali que não estava funcionando essa proposta, como eu fiz isso na terceira, né, na quinta semana, eu ainda teria um tempo para tentar recuperar isso, né. E 86% dos alunos entenderam que eles não estavam sentindo falta do síncrono. Aí um até respondeu que estava, mas ele escreveu assim depois, olha, professora, na verdade eu estou sentindo falta do calor humano, mas isso não vai se resolver na aula síncrona. Ai, partiu o coração, né? Mas foi isso. E até comentei, né, Marilde? Eu falei, né, outro dia, essa questão como assim, que houve esse comentário. Mas então, assim, eu entendi que 86%, né, não estavam sentindo falta do síncrono. Mas eu tive esse cuidado de ter esse momento de me dirigir a eles, especificamente. E foi o Comece por Aqui no podcast. Tem uma questão aqui da professora Ana Luísa. Penso que poderia haver uma possibilidade de atualização do plano de ensino no SIGA para incluir o que foi de fato abordado na disciplina. Esse processo de adaptação precisa ocorrer ao longo do tempo e não temos onde documentar isso. Será que você poderia esclarecer um pouco mais, ou Vânia, não sei se isso ficou claro? Então, Ana, não localizei aqui, mas muito obrigada por essa intervenção. Eu concordo com você que a gente tem um planejamento inicial e que refinamentos vão sendo feitos ali, né?
a partir do momento que a gente tem essas informações e vai sentindo, e depois isso se perde, né, em termos de registro, porque houve, né, aquele congelamento temporal que foi necessário, eu reconheço, né, para uma avaliação, né, hoje eu estou chefe de departamento até o final do mês que vem ali, então eu reconheço a importância da gente ter os planos de ensino. Dessa vez nós tivemos até essa questão dos planos estarem aprovados, né, apreciados e aprovados antes do início, né, e isso eu entendo é uma garantia para os alunos também, porque as informações que estão ali, de alguma maneira, elas refletem pelo menos essa big picture, então eu reforço aqui a importância, assim, dos planos, mas o seu comentário é muito pertinente, porque depois o que de fato acontece, né, se esses alinhamentos são necessários, isso se perde, né, isso só está para o professor e os alunos, talvez algum registro dentro dos ambientes ali, mas para a instituição não há qualquer registro, né, porque isso já ficou no tempo, você tem razão. Tem razão. Muito bem. Temos mais alguns minutinhos, pessoal, que a gente tem o nosso Angélica. teto. Oi, pode falar. Uma sugestão nessa direção que a Ana Luísa colocou, porque eu acho que é realmente bastante pertinente, é, de repente, o pessoal da Prograde buscar, tentar refletir isso no Conegrade. Então, assim, que no nosso momento de avaliações e de novas percepções, a gente faça um retrato do EMP buscando esses momentos em que nós tivemos que fazer alguma adaptação e buscar, então, fazer algo mais sistemático, ou seja, buscar junto aos docentes essas necessidades de adaptação e tentar fazer um registro, nem que seja um registro mais, não de cada indivíduo, mas um registro mais institucional, do que aconteceu, de quais foram as acomodadas que nós precisamos dar em função até desse momento tão diferenciado como é o EMP, né? A professora Eliana também fez um comentário já na direção oposta, que os alunos querem aula síncrona para ouvir o professor e julgam que é um compromisso com a disciplina. E aí eles sentem a necessidade desses encontros, né, professora Eliana? Quer comentar, professora Eliana? E eles, em geral, têm conseguido se organizar para participar. A sala tem participado dos encontros síncronos. Uma preocupação ali que nós tivemos, discutimos isso no departamento de computação, inclusive em alguns levantamentos específicos com os nossos alunos, nessa questão das disciplinas terem um horário, né, e a exigência da presença ali para atividade síncrona. Em geral, com relação a isso, houve um feedback positivo dos alunos, né, do fato de não termos um horário fixo e esses momentos síncronos serem agendados, né, quando necessário, enfim. Eu cheguei a fazer um momento síncrono já no final da sexta semana, como um momento de dúvidas, esclarecimento desse último trabalho, né, que era maior, enfim, e eu tive a presença de 30 alunos nesse momento síncrono. Aí gravei, disponibilizei, mas não tive a grande maioria. Professora Eliana, gostaria de comentar? Será que ela está? Quer falar? Consegue me ouvir? Sim, por favor. Então, não, é só, eu acho que existem experiências e experiências. Alguns alunos, como você disse, acabaram não seguindo uma recomendação muito discutida, que seria necessário poucas disciplinas para estudar, se organizar. Foram no sentido oposto. Tudo que era possível foi lá e se matriculou. Então, tem alunos com 7, 9 disciplinas. Tudo cheio de trabalhos a serem feitos. Então, vai fazendo qual é a urgência.
Se hoje eu tenho que entregar um trabalho, é o de hoje que eu estou fazendo. Então, apesar de você colocar toda semana, tentei fazer todo aquele mapa de toda sexta-feira abro uma semana, demonstre tudo que tem que ser lido, visto, porque teremos um encontro na terça-feira, não funcionou. Nem um vídeo de 5 minutos antes do nosso encontro. Então, eles sabiam que estava lá, disponibilizado, todo na mesma sequência, abrir e fechar, cada semana é um assunto, é uma etapa. Por quê? Porque é o perfil do grupo, e porque não está acostumado, né? Está acostumado àquela velha estrutura de eu vou estudar quando tiver que entregar ou quando tiver uma prova. Então, esse período de aprendizagem, adequação de um novo esquema, não só é difícil para a gente começa um EMP sabendo o que tem que fazer, né, assistir todas as lives, mas assim, a minha planilha foi sendo preenchida ao longo das semanas. Eu tenho um AVA que não tenho certeza nem de quais são os alunos. Tem uma aluna que ontem recebeu a matrícula na terceira instância. Então, essa instabilidade que vem lá do que é presencial, mas nos coloca num calendário EMP muito mais restrito, é difícil porque as pessoas, muitos alunos ainda estão apegados com sua razão àquele outro sistema. Então, eu falo que eu fui na tentativa e erro, e nas apresentações de vocês eu vou dando nome àquilo que eu instintivamente fiz. Então, essa sua sessão Remember, eu faço com os meus primeiros 3 slides de cada encontro, conversando com eles, e tentando ver se eles conseguiram ler aquilo que estava lá na semana passada, né? Então, e dividir. Estou fazendo 2 encontros semanais para tirar essa dúvida. Isso que você falou, ficar no podcast para dizer vá por aqui, para mim é mais um instrumento, porque eu achei que estava em cada aba, em cada semana que eu havia colocado. Mas isso é o meu público, né? Então, eu só queria te deixar assim, deixar o registro aqui, porque eu acho que cada um tem um universo, principalmente pelas áreas, pelo seu público, pelo seu estilo, pelo conteúdo, né? Então, o assíncrono, eu acho que essa sua organização foi ótima. Eu estou checando, a cada encontro, estou checando o que eu estou fazendo, e me joguei no NPC exatamente para isso, para pegar esse feedback da turma agora e tentar na próxima, assim que a gente começar o segundo bloco, tentar ver o que funcionou e o que não funcionou. Principalmente a adequação daquelas ferramentas que a gente viu lá no outro grupo do Meta e que não dá para fazer com 80 e tantas pessoas, né? Então, eu improvisei via AVA e vamos ver com esse feedback dos alunos, como você colocou esse questionário. Estou fazendo de uma forma mais simplificada, porque eu tenho 0 de experiência, né? Então, mas eu queria só deixar esse registro, porque é super interessante fazer, mas eu queria deixar aqui que, às vezes, a gente tem que pegar outro atalho, tá? Obrigada pelo espaço. Claro, professora Eliana, muito obrigada pelo relato, pela partilha. Com certeza, cada situação é um público, a nossa experiência, nosso contato com a temática, como é que eles estão lá do outro lado, e também numa situação atípica, né? Uma coisa eram os alunos no presencial, que nós conhecíamos aqui, outra coisa são os alunos isolados e com outras demandas e necessidades, enfim. Com certeza, e daí eu acho que a riqueza desse momento da partilha, né,
para que a gente possa ouvir outras ideias, refletir sobre elas, verificar aquilo que é possível, né? Há sim muita incerteza. Eu mesmo, nessa questão da decisão do totalmente assíncrono, vejo até que perguntei a eles, né, como estava. Eu tinha receios ali, será que isso estava funcionando, né? E no meu caso, esse feedback me pareceu interessante, mas ainda assim, dada a manifestação daqueles que sentiam a falta do momento síncrono, aí eu faço fiz um momento durante essa oferta, mas também porque fui sentir, né, porque fui perguntar, mas ainda havia da minha parte também uma insegurança, e esse aprendizado é contínuo. Eu queria só ressaltar um ponto aqui, Eliana, que é o fato de nós estarmos aqui, né, estarmos partilhando, estarmos atentos a isso e querendo aprender com tudo isso. Acho que esse aqui é o fundamental. Porque nós vamos errar várias vezes, né, mas nós estamos atentos a isso. E isso eu já acho... queria aqui te parabenizar, porque você está atenta a isso, refletindo sobre isso, e com certeza seus alunos vão sentir isso também. Eu queria saber disso. Não, professora, pode colocar. Não, era só pelo registro daqueles alunos que eu acho que nós falamos assim, ainda está com esse comportamento do presencial. Quem foi atrás da gravação, quem pediu o assíncrono, é exatamente quem não está com disponibilidade e está trabalhando. Então, apesar de ter o horário lá agendado, ele está trabalhando, não está disponível. Então, por isso que eles pediram, e por isso aquela recomendação de atividade assíncrona para presença síncrona, pensando não ter acesso, a minha realidade o não acessa porque está em busca do seu dinheiro, está trabalhando, está fazendo outra coisa. Então, o meu grupo de alunos não é exatamente a restrição da internet. Eu não estou querendo dizer qual é a verdade, é só porque existem vários segmentos e várias situações. Essa é a minha experiência. Claro. Posso só fazer um complemento, Angélica, uma partilha aqui também, que nessa questão da relação com o presencial e com, né, o modus operandi ali anterior e essa novidade para todos nós, enfim, eu tive também uma questão que era, no Marque Presença, eu pedi ali, então, a manifestação em questões abertas, né, o que estava exigindo uma reflexão, né, para aquela escrita e tudo mais. E aí alguns alunos falaram disso, que quando era presença no presencial, bastava estar de corpo presente na sala, né? Ele ia lá, eu via ele lá, ele ganhava presença. E que nesse novo modelo não estava bem assim, porque ele estava sendo chamado a pensar e escrever, né? Então ele faz esse paralelo, né? Ele diz assim, essa questão de que, olha, essa presença aqui está me custando uma reflexão que antes eu não fazia, como se, de fato, né, o modelo anterior era se eu estou ali de corpo presente, mesmo se eu estiver fazendo outra coisa, mas só o fato de eu estar aqui nesta sala, neste momento, isso já era considerado a minha presença, né? Só para fazer esse paralelo de que há implicações, né, nessa mudança do modelo e nessa relação com o anterior. Tem mais alguns comentários aí, a título só de partilha. Estamos chegando já perto do nosso teto, para a gente não extrapolar muito. Convido a todos para que essa discussão continue também na sala de assessoria, né? A gente tem, né, Vânia, muito material para discutir, partilhar, trocar. Então, eu agradeço a todos que permaneceram aqui, que colaboraram, partilharam, que a função é essa mesmo, a gente criar um espaço mesmo de partilha de todas essas atividades bem-sucedidas, mal-sucedidas. A gente não está com juízo de valor, né, Vânia? A gente está em ação, tentando criar essas novas formas de que a gente até tem uma nomenclatura, não é presencial, não é à distância. O que é isso, né?
Então, muito grata, Vânia, a todos aqui. Grata às meninas que colaboraram. E, mais uma vez, esse convite para a gente acessar a sala de assessoria e continuar essa discussão lá. Abraços a todos. Muito obrigada.